eu intervenha. Se a coisa fracassar, será justamente a tempo para a chegada do mestre Tadju. Seria uma boa forma de mortificação para o irmão Cornuer, para lembrá-lo da natureza da sua vocação, antes que comece a pensar que foi chamado à religião principalmente para construir um gerador de essências elétricas no porão do mosteiro. Mas, Padre Abade, o senhor tem de concordar que a experiência seria uma vitória, se bem-sucedida. Não tenho de concordar, disse Dom Paulo, secamente. Depois de Gold se ter retirado, o abade, após um rápido debate consigo mesmo, decidiu cuidar do problema do senhor poeta antes do da perdição versus progresso. A mais simples solução para o primeiro, seria fazer o poeta sair dos aposentos reais e até mesmo da vizinhança da abadia, da vista, dos ouvidos e da lembrança de todos. Como se alguém jamais esperasse que fosse simples ver-se livre do senhor poeta. O abade afastou-se dos muros e atravessou o pátio na direção da casa dos hóspedes. Caminhava guiado pelo instinto, pois as construções eram sombrios monólitos sob a luz das estrelas e só algumas janelas brilhavam com a luz das velas. Nas dos aposentos reais, não havia luz, mas o poeta tinha horários absurdos e, embora fosse cedo, bem podia ser que estivesse recolhido dentro da construção, tateou até encontrar a porta da direita e bateu. Não? Houve resposta imediata, mas apenas um distante berro de cabra que poderia ou não ter vindo de dentro. Bateu outra vez e, depois, virou o trinco. A porta abriu-se. A luz avermelhada e mortiça de um braseiro diminuiu a escuridão, o quarto cheirava a comida azeda. Poeta? Outra vez o berro de cabra, agora mais perto. Dom Paulo foi até o braseiro. Reavivou-o e acendeu um estilhaço de madeira. Olhou em volta e estremeceu ao ver o estado do quarto. Não havia ninguém nele. Transferiu a chama para uma lâmpada de óleo e foi explorar os demais cômodos. Todos teriam de ser fumigados, talvez mesmo exorcizados, antes que o mestre Tadju entrasse. Esperava fazer o senhor poeta mesmo esfregar tudo, mas sabia que dificilmente o conseguiria. No segundo quarto, de repente, sentiu que alguma coisa o observava. Parou e, lentamente, olhou em volta. Um olho de vidro espreitava-o de dentro de um vaso numa prateleira. O abade acenou-lhe familiarmente com a cabeça e continuou a andar. No terceiro quarto, deu com a cabra. O animal estava trepado numa cômoda alta e mastigava nabiças. Parecia uma pequena cabra montanhesa, mas tinha a cabeça pelada e, à luz da lâmpada, de um azul vivo. Sem dúvida fora um monstrengo desde que nascera. Poeta? Chamou em voz baixa, olhando de frente à cabra e tocando a sua cruz peitoral. Aqui, disse uma voz sonolenta, vinda do quarto seguinte. Dom Paulo suspirou aliviado. A cabra continuava mastigando nabiças. Aquele pensamento, de fato, fora horrível. O poeta estava atravessando na cama, encolhido, e com uma garrafa de vinho a seu alcance, apertou os olhos irritado, quando viu a luz. Estava dormindo. Queixou-se,
ajustando um pano preto sobre o lugar do olho que faltava e estendendo o braço para a garrafa. Então acorde. Você vai sair daqui imediatamente. Esta noite. Junte as suas coisas na entrada e deixe que o ar penetre nos quartos. Durma lá embaixo, na cela do menino do estábulo, se quiser. Volte amanhã cedo para esfregar este lugar. O poeta, por uns momentos, ficou com um ar de lírio ofendido. Depois pôs-se a procurar qualquer coisa embaixo dos cobertores. Afinal, pôs um punho para fora e examinou-o pensativo. Quem usou esses quartos por último? Perguntou. Monsenhor Longe. Por quê? Estava pensando quem teria trazido os percevejos. Abriu a mão, pegou qualquer coisa na palma, esmagou-a entre as unhas e jogou-a fora. O mestre Taddeo pode ficar com eles. Eu não os quero. Tem-me comido vivo desde que vim para cá. Estava pretendendo ir embora, mas agora que o senhor ofereceu de volta a minha velha cela, ficaria contente em. Não quis dizer. Aceitar sua bondosa hospitalidade um pouco mais. Até terminar o meu livro, naturalmente. Que livro? Mas não importa. Tire as suas coisas daqui. Agora. Agora. Bem. Não creio que possa aguentar esses bichos mais uma noite. O poeta rolou para fora da cama, mas parou para tomar um gole. Dê-me o vinho, ordenou o abade. Claro. Tome um pouco. É de uma boa colheita. Obrigado, já que você o roubou das nossas adeigas. Acontece que é vinho de missa. Isso terá ocorrido a você. Não foi consagrado. Estou surpreendido em saber que você pensou nisso. Dom Paulo segurou a garrafa. De qualquer modo, não a roubei. Eu. Deixe o vinho. Onde foi que você roubou a cabra? Não a roubei, disse o poeta com voz queixosa. Ela então se materializou. Foi um presente, reverendíssimo. De quem? De um amigo caro, senhor abade. Amigo caro de quem? Meu, senhor. Agora temos um paradoxo. Onde foi que você? Benjamin, senhor. Uma ligeira expressão de pasmo apareceu na face de Dom Paulo. Você roubou a do velho Benjamin. O poeta estremeceu com a palavra. Por favor, não a roubei. O que houve, então? Benjamin insistiu em que eu a aceitasse como presente, depois de haver composto um soneto em sua honra. A verdade. O senhor poeta engoliu em seco, com ar de humildade. Ganhei-a dele depois de uma partida de cartas. Estou vendo. É verdade. O velho miserável quase me deixou limpo e depois recusou-se a dar-me crédito. Tive de empenhar meu olho de vidro contra a cabra. Mas ganhei tudo de volta. Leve a cabra para fora da abadia. Mas ela é de uma espécie maravilhosa. O seu leite tem um perfume que não é da terra e contém essências. De fato, é responsável pela longevidade do velho judeu. Por quanto dela? Pelos seus 5.408 anos. Pensava que ele só tivesse 3.032 anos.
Dom Paulo interrompeu-se desdenhosamente. Que estava você fazendo em Last Resort? Jogando cartas com o velho Benjamin. Quero dizer, o abade calou-se. Não importa. Mude-se daqui. E amanhã? Devolva a cabra a Benjamin. Mas eu a ganhei honestamente. Não vamos discutir isso. Leve-a para o estábulo, então. Eu mesmo irei devolvê-la. Por quê? Não precisamos de cabras aqui. Nem você precisa. Ah, disse o poeta, com ar sutil. Que quer você dizer com isso? O mestre Tadeu vem aí. Haverá necessidade de um desses animais, antes que ele se vá. O senhor pode estar certo disso. Riu-se de si para si. O abade afastou-se irritado. Saia daqui, ajuntou superfluamente, e foi tratar da contenda no porão, onde a memorabilia agora repousava. Porão abobadado fora cavado durante os séculos de infiltração dos nômades vindos do norte, quando a horda dos Bairings cobrirá maior parte das planícies e do deserto, saqueando e devastando todas as aldeias que encontravam no caminho. A memorabilia, pequeno patrimônio de conhecimentos do passado, fora guardada em sepulcros subterrâneos a fim de proteger os preciosos escritos tanto dos nômades quanto dos soides cruzados das ordens cismáticas, fundadas para lutar contra as hordas, mas que se haviam transformado em saqueadores fortuitos que discutiam uns com os outros em luta sectária. Nem os nômades, nem a ordem militar de São Pancrácio teriam dado valor aos livros da abadia, mas os primeiros os teriam destruído pelo gosto de destruir, ao passo que os segundos teriam queimado muitos deles como heréticos segundo a teologia de Vissarion, seu antipapa. Agora parecia que uma idade de trevas chegava ao fim. Durante 12 séculos, a pequena chama do conhecimento vivera abafada nos mosteiros, só agora os espíritos estavam prontos a acender-se. Há muito tempo, durante a Idade da Razão, alguns pensadores orgulhosos tinham afirmado que o conhecimento verdadeiro era indestrutível, que as ideias não morriam e que a verdade era imortal. Só no sentido mais sutil essa afirmativa era verdadeira, pensava o abade, e nada tinha de superficial. Havia certamente um sentido objetivo no mundo, o logos, ou plano, do Criador, mas era um sentido de Deus e não do homem, até que encontrasse uma encarnação perfeita, um reflexo nítido na mente, nas palavras e na cultura de determinada sociedade humana que atribuísse valores à ideia divina, e que se tornasse válida num sentido humano e dentro da cultura. Pois o homem era portador de cultura, assim como portador de uma alma, mas as suas culturas não eram imortais e poderiam morrer com uma raça ou uma época, e então os humanos, reflexos do sentido divino, e os humanos retratos da verdade regrediam, e a verdade e o sentido residiam, invisíveis, somente no logos objetivo da natureza e no logos inefável de Deus. A verdade poderia ser crucificada, mas cedo, talvez ressuscitaria. A memorabilia estava cheia de antigas palavras, fórmulas, ideias, saídas de inteligências que há muito tinham morrido, no tempo em que havia uma forma de
Sociedade já agora caída no esquecimento.